Hoje eu vejo o Palmeiras muito consistente, muito forte, muito complicado. 8 gols em 2 jogos. Sim. E contratou bem. E outra coisa, se ganha o jogo que falta, passa o Flamengo. O Flamengo tá dando mole. Eu não sei o que o Flamengo quer. O time do Palmeiras, falei, Nunes, tem consistência. O zagueiro do Palmeiras, ele não fica querendo sair jogando. Ele rifa. E o time sai atrás. Torcedor do Palmeiras, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, trazendo aqui pra vocês o Galvão e amigos. Pessoal aí falando dessa briga na parte de cima da tabela e se rendendo ao Palmeiras aí que tem o melhor aproveitamento e, segundo a mídia aí, ter as maiores chances de ser campeão brasileiro em 2025. E também tem um corte pra vocês do resenha da rodada, o pessoal aí já projetando esse jogo de amanhã, Palmeiras e River Plate, jogo aí que dá vaga às semifinais da Libertadores. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, mas agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos olhar aí o topo da tabela, gente. A coisa tá embolada ali, ó. Vamos lá, ó. 51 pontos, 23 jogos. Ainda temos esse problema de jogo a mais, jogo a menos, que dá uma diferente, né? Mas enfim. 23 pontos para o Flamengo, 50 pontos para o Cruzeiro, né? Que agora passou o Palmeiras, mas olha a diferença de jogos. São 2 jogos, né? Se o Palmeiras vence, etc., evidentemente que ele passaria até o Palmeiras. 42 pontos, tá aí, ó. Casagrande falando do Mirassol, tá ali, 23 jogos. 39 pontos, Botafogo, 37 pontos, o Bahia. Coisa tá embolada aí para esses 3. E tem o São Paulo com 35. São Paulo vindo com 35. Agora, eu só acho o seguinte. A gente ainda pode discutir, fugindo desse G4, que esse quarto lugar, o Mirassol vai sustentar, o Botafogo, você está falando, pode encostar, Bahia pode encostar, eu acho que o Mirassol Paulo é favorito a pegar o quarto lugar, minha opinião. E a briga continua só com esses 3 ou falta muito campeonato? Não tem mudança não, Mauro. Não tem mudança não. Não? É os 3. E digo mais, o Cruzeiro ele tem uma vantagem, o Cruzeiro não tem Libertadores. O Cruzeiro só joga Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar a Copa do Brasil em dezembro. Praticamente acabou o campeonato. Então o Cruzeiro pode ser, não é que é uma surpresa, mas pode chegar junto. E o Flamengo precisa ganhar os jogos dele em casa e ganhar com qualidade. Porque o Flamengo apresenta um bom futebol, mas não transforma isso em gols. A verdade é essa. E o Palmeiras, aquele futebol pragmático, em 2 jogos contra o Inter 4-1 e agora 4-1 com Fortaleza. 8 gols em 2 jogos. Sim. E contratou bem. E outra coisa, se ganha o jogo que falta, passa o Flamengo. O Flamengo tá dando mole. Eu não sei o que o Flamengo quer. Uma hora eles dão uma entrevista e falam, eu quero ganhar o brasileiro. Aí poupa o brasileiro para jogar Libertadores. Sim. Vai se engasgar no brasileiro, se não abrir hoje. E também tem a vitória do Palmeiras no meio da semana, no meio desses 2 jogos, contra o River. Mas por enquanto, assim, os melhores mandantes são Flamengo e Cruzeiro. Não, o Flamengo tá bem. 31 pontos. Mas o Flamengo tá bem. O caso do Cruzeiro tem o seguinte, ele tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e um a mais que o Flamengo. O confronto direto com o Flamengo e com o Palmeiras é fora de casa, porque ele ganhou as 2 em casa. Ele ganhou as 2 em casa. Então, eu acho que o Cruzeiro está jogando muito, gosto de ver o Cruzeiro jogar, mas eu acho que eu vou numa linha diferente do Ricardo. Eu acho que 2 jogos a menos que o Palmeiras e ter que ganhar, e ter que fazer o confronto direto fora, os 2 jogos fora e seguidos, hein? Sim. Num domingo é um, no outro é o outro. Vai decidir aí, cara. Vai decidir. Olhando para esses 3 times, ó, fico tentando ver alguma coisa assim de agora. O Flamengo tecnicamente é o melhor, com jogadores mais de qualidade. O Cruzeiro tem o melhor contra-ataque do campeonato. E o Palmeiras tem a melhor consistência. Aí decidam vocês quem vai ganhar. Então, o Ricardo falou em Libertadores, né? O Cruzeiro não tem Libertadores, os outros têm. E aí a gente pode até mostrar aí o que aconteceu, pelo menos nas 3 últimas rodadas, quando Palmeiras e Flamengo estiveram envolvidos com Libertadores, com essa história que o Ricardo está dizendo, vai poupar, não vai poupar. O Cruzeiro ganhou os 3 jogos dele. Não estava lá, pá. O Palmeiras ganhou 7 pontos e de 9, o Flamengo ganhou só 5 pontos. A grande vantagem que o Cruzeiro tem é que ele não precisa trocar o time. O treinador não troca o time. Ele mantém o time porque ele está fresco, ele treina a semana toda, ele recupera os jogadores e os outros estão se desgastando. Então, aí você vai ver a diferença que tem nisso aí. Eu sou muito contrário a jogos decisivos, você tem que tirar time para você botar outro. O elenco é para isso, para você ter um time e os outros vão entrando, né? Quando vai botando. Então, eu acho que para jogar jogo decisivo tem que estar o time que você acredita que é o melhor time. E para isso tem que ter um 7 a 8 no mesmo nível. Essa mudança, você perde um jogo importante porque você fez uma mudança. Mas os jogadores estão bons jogadores, mas o ritmo é fundamental.
Tá com o ritmo é fundamental. E tem que ter. O elenco é muito bom, mas tem que ter uma equipe titular. Sempre tem que ter uma equipe titular para ter uma disputa. Essa coisa de, porque aqui eu vou jogar, aqui não vou... Tem que ter uma disputa interna para poder ter um crescimento de quem está jogando, saber que tem alguém incomodando. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, me permite divergir um pouquinho, eu acho que o Cruzeiro leva uma grande vantagem em jogar os jogos. É um clube forte, um clube que tem poder, que o treinador está muito... dentro da competição, os jogadores estão dentro da competição, acho que o Cruzeiro... Isso que o Vanderlei fala, Mauro, eu concordo, por quê? Flamengo, ele coloca um time alternativo, não é o time titular. Aí com o Vasco se complicou no primeiro tempo. Né? Fez 1-0, os caras que eram titulares jogaram. E por que não iniciar com eles, essa é uma discussão fazer um bom jogo, mas é verdade, porque precisou deles. Na hora você precisou desses jogadores. Nesse caso eu voto com o Felipe Luiz. Ele colocou porque precisou, se não precisaria, não teria colocado. Mas precisou. Mas se coloca no começo e não faz a vantagem que se esperava, e aí você tira todo mundo. Mas eu ainda vou com o Vanderlei. Eu tenho um time titular. Hoje você pode trocar 5, gente. Mas o elenco, você pode fazer 5 substituições. O elenco é para isso, para você botar o time, teu time não está rendendo, não está... Tira o jogador, mas vai manter o equilíbrio da equipe. Agora, quando você troca, tem uma mudança complicada. Eu acho que mexe um pouco na parte emocional, mexe um pouco na disputa em geral, pelo interna. que eu vi assim, do Flamengo, não gostou muito, porque o jogo era domingo e o próximo é só quinta-feira, então essa história de já descansar, os mas é isso que eu tô falando, titulares, mas é isso que eu tô falando, teria cara. tempo para recuperação. E, eu, sinceramente, hoje, hein, não é que eu tô falando que vai acontecer. Hoje, eu vejo o Palmeiras muito consistente, muito forte, muito complicado de perder. Ótimas 3, 4 contratações, partidas. né? Então, ele tem 2 jogos a menos que jogou com várias reservas, hein? Então, jogou com vários reservas, com 10 reservas, só o goleiro. E só perdeu 3 partidas no campeonato. E para o Cruzeiro passar o Palmeiras, o Cruzeiro passar o Palmeiras tem que perder pelo menos mais 3. Aí eu fico raciocinando. A gente pode até ver, se até agora ele só perdeu 3, até agora ele só perdeu 3, ele vai ter que perder 3 num espaço menor de campeonato. Ele perdeu 3 num espaço maior. A gente se lembra aqui, né, os mais velhos, quando o campeonato era por pontos perdidos, né? Vocês viveram essa época? Eu não joguei essa época, mas eu acompanhei. Você acompanhava. Então a gente pode ver o aproveitamento dos times aí, E um dado que o Casa falou, a gente pode acrescentar. O time do Palmeiras, falei no início, tem consistência. O zagueiro do Palmeiras, ele não fica querendo sair jogando, ele rifa. E o time sai atrás. Eles não correm risco de sair jogando para perder bola, não. Eles não fazem isso. Por quê? Porque o Abel sabe as características que não pode fazer isso. Então, eventualmente, a bola lateral ele sai. E com isso, como é muito coletivo, não depende de individualidade, é muito coletivo, é um time que sente menos as ausências. Pois é, olha lá, o aproveitamento de pontos, né, pelo número de jogos e os pontos adquiridos, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento, 74, o Flamengo 73 e o Cruzeiro só 69, né, perto dos outros dois, né, de 74 para 69. Só que o que acontece aí é que a gente vai demorar um pouco para ver esse número de jogos. Tem todo o segundo turno, né? Todo segundo, mas vai continuar isso. E o campeonato não é por pontos perdidos. A gente fala assim, o Palmeiras está com o melhor aproveitamento. Sim, mas tem que fazer um jogo contra o Juventude, lá em Juventude, para tirar essa diferença. E o Santos da Vila. O Santos da Vila. Então, assim, tem dificuldade para todo mundo. Onde é que o Cruzeiro tropeçou? Tropeçou? Com o Santos e o Ceará, em casa. No início da competição, ele tropeçou muito mais. Instável, jogando em outra competição, jogando... Então ele veio. Depois que ele começou a botar tudo só no campeonato, você pode ver que ele tem um percentual melhor. Sim. Daí você vai botar o seguinte, tá disputando a Libertadores, disputando quem? Quem teve melhor performance? Quem estava inteiro. Quem estava com o time para jogar. Tá certo? Então acho que aí pode ser essa diferença. Os outros vão ter... tem 2 jogos a mesmo, vai ter que fazer. Vai ter que fazer diferença. Eu não estou tirando o mérito. Chances de arrancar na frente do Flamengo e do Palmeiras, e ele perdeu as 2, que foi o Ceará e Caso eu não estou tirando o mérito do Palmeiras. O Palmeiras é forte. O Palmeiras é um candidatíssimo a ganhar. Dizendo que o Cruzeiro está aproveitando muito bem. Outra coisa, o campeonato você vai decidir naqueles jogos que você tem que decidir. Por exemplo, Vasco e Flamengo. Né? É um jogo decisivo e com uma característica de rivalidade, tá certo? Ali faz uma diferença no Campeonato Brasileiro. Eu tenho que ganhar aquele jogo ali. 2 empates. Eu tenho que ganhar aquele jogo, tem que fazer diferença, porque o nosso time é melhor.
Então ali é que você pode perder ou pode ganhar um campeonato. Nesses confrontos que você tem. Até lembrando, se o Cruzeiro não chegar essas 2 derrotas, podia o Cruzeiro estar na frente da competição hoje. Sim. São derrotas que não pode ter, entendeu? Não Aí poderia que é a ter diferença. Casa contra times que estão lá embaixo. E no começo, mesmo ainda não tendo se acertado com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro ganhou de Flamengo e ganhou de Palmeiras, Sim. que eram os 2 concorrentes ali. Então, enfim, depois vacilou quando já todo mundo falava, agora o Cruzeiro está impossível, ninguém dentro segura. do que o Vanderlei fala, Não ganhou em esse casa. Palmeiras é o grande favorito, eu acho, tá? Se der brecha, ele vai atropelar o Flamengo. Se o Flamengo tem que se decidir, eu quero Libertadores, porque a declaração que tem no início da competição é: Flamengo quer ganhar o Campeonato Brasileiro, o título número 1, ok? Deu um vacilo. O Flamengo, ele tinha a obrigação de ganhar do Vasco. Mas quer ganhar Nesse Libertadores momento, também, se puder, né? Ok, Agora Mauro, quer. mas Eu então, sei, eu entendo o que você mas diz. essa declaração que foi dada, ok, o torcedor absorveu. Quer dizer, eu vou poupar numa competição que eu acho que é número 1. Eu estou melhor, vamos dizer, o Palmeiras. Ele está no melhor momento do que o Fortaleza. Eu até acredito que é a número 1 e tal, mas a Libertadores também é um sonho, Então, mas difícil, né? o Palmeiras dos difícil. dois, porque o Cruzeiro não era cotado lá no início. Dos dois ali, foi o Palmeiras que eu me lembre, não teve nenhuma entrevista dizendo que vou arriscar nesse ou naquele. Prioridade. Minha preferência é essa, a prioridade é essa. Prioridade, não teve, né? Eu nunca vi Mas não existe. o Abel falar nada disso. Isso aí não existe. Você joga a competição. Você joga a competição, você quer ganhar a competição, Claro. você vai participar. Um discurso interno. Internamente, você vai olhando como é que está o jogador, como é que está a situação de cada um, você vai observando isso internamente. Mas o discurso para fora, você não pode desmotivar o torcedor, não pode jogar. Você tem que falar com os caras que nós estamos dentro da competição. Então. Essa coisa eu vou escolher essa ou aquela. É porque o Flamengo deu entrevista dizendo que a prioridade era o brasileiro, entendeu? Aí ele poupa no brasileiro, o torcedor fala assim, pô. Não, é isso aí. Tanto Mas foi eu acho vaiado domingo, no final. Mas Teve vaia domingo. Teve muito a ver com o resultado que conseguiu na Libertadores, que agora tem que buscar, porque é óbvio que não quer ficar fora da Libertadores. Então, Mas olha, só além falando desses que três... você entrou na Libertadores, né? Que agora mudou, né? São Paulo era um favorito, né? Totalmente favorito para mim, tanto é que nós votamos nele. Tá? Mas é complicado, né? Mas o São Paulo, eu ainda quando o São Paulo pode tirar a diferença, até porque é uma proposta de uma oportunidade de fazer alguma coisa. Cara, eu tive um jogo com o Flamengo, Boca Júnior, nós deixamos de fazer o 3º gol e ficou no 2-1. Fomos jogar lá. O que aconteceu? Passaram por cima. Corinthians fez, nós jogamos com o Estudiante, foi um dos maiores sufocos que eu tomei na minha vida com um time de futebol. Os caras tiveram 50 chances para ter vantagem. É difícil demais. E o Flamengo teve chance de fazer o 3º e o 4º gol. Não fez, agora vai para lá sofrendo no local que os caras são terríveis. Os caras marcam uma pressão forte, vão sofrer. Tem alguma chance, Luizão, do River Plate na quarta-feira à noite aqui no Allianz Parque, aqui do lado, aprontar? Eu acho que sempre tem que estar atento com o argentino, porque eles sabem jogar essa competição, né? São Matreiro. O Palmeiras descansou, né? A equipe titular descansou. O Abel prepara muito bem a equipe deles, mas é uma Libertadores, eles jogam também jogar a vida, né? E além de tudo, tem tradição na camisa, né? Mas eu acho que o Palmeiras está bem. Naquela bem primeira favorito. Libertadores que o Palmeiras venceu com o Abel, fez 3-0 na Argentina. Claro que num contexto totalmente diferente, era um início de trabalho. O time do Palmeiras era muito inferior ao time do Palmeiras atual. Estava na pandemia, portões fechados, estádio sem torcida lá e aqui. Aqui, o Palmeiras ficou muito próximo de até ser eliminado. O trabalho do Gallardo ainda era o da primeira passagem absolutamente vitoriosa, com 2 conquistas de Libertadores também, entre outros títulos. Agora, realmente, é só aquela coisa do imponderável, né, Capita? Ainda mais se a gente lembrar do primeiro tempo, né, do Palmeiras lá, a maneira como a diferença técnica que foi apresentada. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, assim. Lógico que a gente sabe o potencial do Palmeiras, mas também... Não deu nem pra secar, Capita? Nossa, foi absurdo, assim. Foi algo que chamou a atenção demais. Foi um amasso mesmo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que entender o que aconteceu, mas respeitar, como o Luizão falou, respeitar a tradição do River, não achar que pode ser um jogo tranquilo pelo que foi apresentado. Eu acho que vale essa observação, mas imaginar... Vendo como o Palmeiras está se apresentando, né? Usando agora a seu favor... Quem está jogando mais bola hoje? O Palmeiras ou o Flamengo? Hoje. A melhor banda de todos os tempos da última semana. Nessa semana, quem que é
o time que joga o futebol mais bonito no futebol brasileiro? É difícil fazer essa comparação. Nessa semana a gente vai pegar o Palmeiras batendo no River no Monumental e um Tá bom, vai, os últimos 20 dias. Essa semana o Palmeiras se apresentou melhor. É difícil, cara, é difícil. Pode junta os dois, aí eu assisto os dois. Só não bota o jogo dos dois no mesmo horário, por favor. Eu consigo assistir Flamengo e Palmeiras. Vai ser possível essa semana mais uma vez. Quer dar uma secadinha? Eu? Nossa Senhora. Nem adianta. Uma fase nem adianta, cara. Nem perde tempo, nem perde tempo. Ó, Palmeiras e Flamengo estão naquela fase que é melhor nem gastar munição com secação. A esperança é a última que morre, amigo. Fico lá, ó. Tem que ficar com o pé atrás, porque a gente falou do Estudiantes e acabou 2-1. E a gente achava que ia ser uma goleada, né? Sim. Então, eu parto do princípio que tem que estar muito concentrado. Não O tem golzinho essa do River deu vida lá também pra eles. Né, aconteceu a mesma coisa com os dois, né? A diferença é que o Palmeiras onde decide. resolve em casa, né? É isso. É uma diferença bem sensível. Muito sensível. É isso, galera. Mais um vídeo pra vocês. Então, o pessoal falando do Verdão aí, o Palmeiras que já se prepara, então, para enfrentar o River Plate, né, nessa próxima quarta-feira de Libertadores, quartas de final. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu na Argentina pelo placar de 2-1, uma baita partida que o Palmeiras fez, era para ter feito muito mais gols, mas infelizmente aí ficou no 2-1. O River Plate acabou fazendo um gol aí quase no finalzinho, né? Um gol, na minha opinião, aí pura sorte, acabou desviando aí e tirando do Everton, né? Mas o Palmeiras então leva esse jogo aí agora para quarta-feira no Allianz Parque, onde o Palmeiras é muito forte, vai poder contar com seu torcedor, e o Verdão aí vai pro empate, né? Já dá a classificação aí pro Palmeiras. Claro que o Palmeiras pode golear, mas o empate aí já dá a classificação pro Verdão. Então vamos aqui para mais informações do Palmeiras. Então, com a aval de Abel Ferreira, Palmeiras fecha acordo para a renovação contratual de Flaco Lopes. Em alta na temporada de 2025, o atleta seguirá no elenco de Abel nos próximos anos. Então aí o Abel Ferreira aí já deu, né, o aval aí pro Palmeiras renovar então com o Flaco Lopes. Ele que tem sido um jogador muito importante, né? Chegou quase a ser descartado no Palmeiras. Hoje é um jogador muito importante juntamente aí com o Vitor Roque no ataque, né? De acordo com informações de André Hernan e Felipe Silva, o Palmeiras chegou a um comum acordo com o staff de Flaco Lopes, portanto, encaminha uma renovação de contrato do centroavante argentino de 24 anos. A princípio, o novo vínculo será válido até o final de 2029. Ainda segundo Felipe Silva e André Hernan, o atacante palmeirense receberá um aumento salarial com esse novo acordo. Durante a janela de transferências, Flaco Lopes recebeu algumas sondagens de clubes do exterior. Monterrey do México e River Plate da Argentina entraram em contato para saber mais informações do atleta. Então a informação aí que saiu, né, sobre o Flaco Lopes, que está muito perto de renovar com o Palmeiras. É um jogador que tem sido muito importante, né, no elenco do Palmeiras, como eu falei, juntamente, claro, com o Vitor Roque, e tenho certeza aí que sim, ele vai ficar no Palmeiras aí e pode fazer ainda mais história aí com a camisa do Verdão nos próximos anos. Mas eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários e eu volto daqui a pouco com mais um vídeo.